Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Wagner Eduardo. Estamos aqui com mais um vídeo para você do nosso projeto Liturgia Diária. Vamos hoje refletir juntos os textos da Sagrada Liturgia para este domingo da 23ª semana do Tempo Comum. Que você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e antes de nós começarmos desde já, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever e convidar você que já é inscrito a ativar o sininho. Nós recebemos do YouTube a notificação que de cada 10 pessoas que assistem aos nossos vídeos, apenas 3 ativam o sininho. Portanto, meu irmão, façamos juntos esse esforço para ativar o sininho e assim compartilhar com todos os nossos amigos e familiares os vídeos que diariamente nós postamos para você. Essa é mais uma estratégia de evangelização que nós criamos a pedido dos próprios internautas e ouvintes, para que durante esse tempo de isolamento em que o padre esteve sem celebrar as missas presencialmente na igreja ou mesmo na Rádio Educadora, vocês possam continuar tendo acesso à palavra. Preciso da sua ajuda. Ative o sininho, você que está aí nos assistindo nesse momento. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Se você quiser, pode também deixar o seu comentário, aquilo que você achou, alguma sugestão, pois isso também nos ajuda a melhorar o nosso trabalho. Então vamos lá. Hoje, domingo, dia 6 de setembro de 2020, a igreja nos traz leituras diversas para a nossa reflexão. A primeira leitura, retirada do livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9. Essa primeira leitura vai nos contar sobre a mensagem que Deus envia aos ímpios através do profeta. E Deus vai recomendar ao profeta como é que ele deve dizer, como é que ele deve falar e quais as consequências da sua omissão ou da sua ação em relação à mensagem de Deus. Nós vamos utilizar alguns trechos desta primeira leitura na nossa reflexão de hoje, que logo vou informar para você qual será o tema que vamos abordar. Nós temos também o Salmo 94, cujo refrão diz: "Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus." Esse é um salmo que inclusive é chamado invitatório, utilizado na liturgia diária que os padres religiosos e os leigos em geral costumam rezar no dia a dia. Temos também a segunda leitura, retirada da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 10. Um trecho muito bonito da carta aos Romanos, onde Paulo fala sobre o amor e vai nos dizer que não devemos nada a ninguém a não ser o amor. Paulo chega a dizer que o amor é o cumprimento perfeito da lei. Quem ama está cumprindo todos os mandamentos, e assim então ele nos recomenda a prática do amor. E temos o Evangelho, que de todos os textos talvez seja o principal, talvez seja o mais importante, que vai pautar o tema e as referências de todas as reflexões deste domingo. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. Vai nos falar sobre a correção fraterna. Se o teu irmão pecar contra ti. Como você percebe, as leituras de uma maneira em geral vão nos falar, vão nos levar por esse assunto, correção fraterna. Como corrigir as pessoas, como devemos agir quando alguém errou, pecou, cometeu algum tipo de infração, alguma pisada na bola, como se diz popularmente, contra nós, como nós devemos agir. Imagino que durante todo esse dia, caso você venha assistir às missas celebradas na televisão, ou mesmo participar de uma celebração na sua comunidade, certamente o padre, durante a celebração, vai tocar nesse assunto. Como advertir, como corrigir, como repreender as pessoas. Nós também, durante essa reflexão que faremos, vamos tratar sobre isso, mas de uma maneira talvez um pouquinho específica. Eu quero falar com você sobre as condições
da correção fraterna? Quais são as condições que a própria Sagrada Escritura, que a própria Bíblia nos oferece para fazermos a correção fraterna? Antes de iniciarmos a reflexão, vamos à proclamação do Evangelho deste domingo. Acompanhe conosco com bastante fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho que hoje nós acabamos de proclamar, que é o evangelho da Santa Missa para este domingo, dia 6 de setembro de 2020, vem nos falar, como acabamos de perceber, sobre a correção fraterna. E o Padre disse para você que nós vamos então refletir sobre as condições da correção fraterna. Porque uma coisa é certa, a própria Bíblia e o próprio Jesus nos recomenda, nos indica e nos pede que façamos correção fraterna. Mas como fazer essa correção fraterna? Qual a melhor maneira de fazer isso? Qual a melhor maneira de realizar esse pedido de Jesus? É sobre isso que vamos conversar. A primeira coisa que nós precisamos de estabelecer como uma das condições dessa correção fraterna é que ela deve ter o objetivo de corrigir. O próprio nome diz, é uma correção. E quando é que você aplica uma correção? Quando houve um erro. Quando alguém errou, quando alguém pecou, quando alguém fez ou fará alguma coisa que não for ou que não é correta, deve caber uma correção. Perceba você, o objetivo é corrigir, não é agredir. Por isso, então, aqui nós já devemos tomar o cuidado, porque quando alguém comete um erro, quando alguém comete um pecado, quando alguém faz algo que te machuca, que te ofende, você deve, de acordo com Jesus, procurar essa pessoa não para agredir, para jogar na cara, não para falar mal, mas para corrigir. O objetivo de todo o seu esforço deve ser de gerar uma correção, não de gerar briga. Se você vai conversar com alguém e dessa sua conversa surgem brigas, discórdias e a situação fica ainda mais complicada, então você não está cumprindo o preceito de Jesus. Porque o preceito de Jesus é corrigir, não agredir, não ofender, não maltratar, não gerar discórdia e divisão. Jesus não quer que você vá para a porta da casa das pessoas para ficar tirando satisfação, para ficar brigando, jogando na cara. O que Jesus quer é que haja uma correção, uma mudança, que aquela pessoa não faça mais aquilo. Essa é a primeira condição, e aí você já percebe como essa condição é uma condição complicada. A segunda condição
ela vai nos ajudar a entender um pouquinho os limites dessa correção. O nome diz correção fraterna. A palavra fraterna vem de irmão. Então é uma correção que você só deve fazer com pessoas que você considera como irmãos, pessoas próximas a você, pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades. Não é que Jesus esteja a partir de agora querendo que você pegue uma régua e saia medindo os erros de todo mundo e apontando para todas as pessoas que estão praticando erros, crimes e até imoralidades onde estão os seus pecados. O que Jesus quer é que você, a partir desse sentimento de unidade, desse sentimento de intimidade que você tem com determinadas pessoas, que você se disponha a ajudar essas pessoas no seu crescimento pessoal, fazendo a correção fraterna. Então perceba, não é para todo mundo. Não é com todo mundo que você vai chegar dizendo onde a pessoa errou, por que a pessoa errou, o que ela fez. É para as pessoas que você tem em consideração como irmãos, pessoas queridas, pessoas com quem você tem vínculo. Porque se você chega, por exemplo, numa sala de aula para um colega seu, ou para uma pessoa que você não tem intimidade, começa a corrigir essa pessoa, você vai criar mais confusão do que resolução. Você vai criar mais atrito do que propriamente correção. Então, fica para você essa segunda condição. Isso só vale para pessoas próximas a nós, com quem temos intimidade, com quem temos liberdade para conversar. Terceira condição dessa correção fraterna. Essa correção, conforme a primeira leitura nos mostra, ela deve ser feita em nome de Deus. Muitas vezes, e Santo Agostinho fala isso, corrigir as pessoas não é algo agradável. Seja porque as pessoas podem ficar com raiva de nós, seja porque as pessoas podem tentar de alguma maneira até se vingar, ou muitas vezes as pessoas acabam nos culpando, acabam criando uma situação de inimizade, uma situação mais desgastante do que propriamente o erro cometido. Corrigir as pessoas não é uma coisa que nos faça bem. Mas quando você faz essa correção simplesmente por vingança, simplesmente para saciar o seu ego, sabe aquela coisa de uma pessoa que está se sentindo ferida e que tem o desejo de esbravejar e colocar tudo para fora, se a sua correção tiver esse objetivo, conforme, por exemplo, Santo Agostinho, a sua correção fraterna não terá efeito algum. O objetivo da sua correção fraterna, ele deve estar vinculado a Deus. Fulano errou contra mim. Fulano pecou contra mim. Eu vou procurar essa pessoa em nome de Deus. Então você perceba, de acordo com a primeira leitura, a correção fraterna é um gesto profético. Corrigir alguém que pecou contra você é cumprir na vida daquela pessoa um preceito divino. É falar de Deus, é servir de boca de Deus para aquela pessoa. E se você quiser depois conferir nesse texto da primeira leitura, retirado do livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, você vai ver isso, Deus falando com o profeta. Eu vou mandar você procurar o ímpio. Quem é o ímpio? É a pessoa que errou. Se você procurar o ímpio e falar para o ímpio o erro que ele cometeu, e o ímpio não mudar, você não perderá a sua salvação. Mas se eu falar para você que o ímpio errou e você não procurá-lo, você terá culpa nos pecados que ele cometeu. Então aqui, essa primeira leitura, ela vem nos mostrar que a correção fraterna é um gesto profético. Você deve fazer a correção fraterna quando alguém pecar contra você. Você deve procurar essa pessoa, você deve se dirigir até essa pessoa, mas com o pensamento voltado para Deus. Eu vou cumprir uma missão, eu vou ajudar essa pessoa em nome de Deus a reconhecer o erro que ela cometeu. Aí você entra naquele velho dilema: padre, e se eu for procurar a pessoa e a pessoa não quiser me ouvir? Existe chance? Existe, e grande.
Dependendo do erro que a pessoa cometeu, você fala, entra num ouvido, sai no outro. A pessoa muitas vezes pode nem querer te escutar, pode achar que você está sendo arrogante, que você está sendo prepotente, que você está se aproveitando daquele erro para tirar alguma vantagem e querer colocar você de lado. Mas a primeira leitura fala sobre isso. Se você for procurar essa pessoa, conversar com essa pessoa com humildade, dizer para essa pessoa que ela errou, que ela fez o que Deus não gosta, que ela fez o que não está certo, que ela machucou você, que dessa maneira como ela está fazendo, ela só vai afastar os outros, e essa pessoa não mudar, a primeira leitura garante, caso ela continue errando, você não terá nenhuma culpa, você não terá nenhuma responsabilidade, você não vai comprometer a sua salvação. Agora, se Deus colocar no seu coração que aquela pessoa que errou contra você precisa de uma correção e você não vai, e você fica enrolando, e você fica arrumando desculpa, e você fica com medo, você fica com vergonha, você fica querendo, como diz o ditado, evitar a fadiga, a palavra de Deus diz: essa pessoa, se continuar errando, também vai trazer implicações para a sua vida. E a primeira leitura diz que você prestará conta pelos erros que essa pessoa praticou. Perceba você como a correção fraterna, ela produz consequências no mundo espiritual e ela gera repercussões para a nossa salvação. Não é uma brincadeira, não é simplesmente um direito, é um dever que você tem de corrigir fraternalmente as pessoas próximas a você que pecaram, que transgrediram, que ofenderam, que machucaram o seu coração. Temos outras condições que também merecem a nossa atenção. A próxima condição é que essa correção ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela deve ser feita de uma forma pedagógica. Como assim pedagógica? Ela deve ser feita de uma forma estruturada. Ela deve ser feita de uma forma organizada, conforme Jesus nos ensina. E como Jesus nos ensina? Primeiramente, na hora de corrigir a pessoa, você deve chamar a pessoa a sós. Nada de expor a pessoa, nada de gerar constrangimento para a pessoa, nada de fazer com que os outros saibam o que a pessoa fez de errado. Deve ser uma coisa que fique primeiramente entre você e a pessoa. Aqui você já percebe um erro que nós cometemos. Muitas vezes, quando alguém nos ofende, nos machuca, antes de falar com a pessoa, nós preferimos falar da pessoa. E aí conversamos com pessoas próximas a nós, vamos expondo a situação, as faltas daquela pessoa. Muitas vezes até vamos para a internet, colocamos, fazemos postagens, jogamos indireta para aquela pessoa. Situações que vão constrangendo, situações que vão causando vergonha e que vão dificultando ainda mais o relacionamento. Jesus diz, quando alguém pecar contra você, vai pessoalmente, conversa com a pessoa. Não fica falando dela pelas costas. Não fica criando na mente e no coração dos outros uma imagem negativa a respeito daquela pessoa. Vai primeiramente nela, conversa com ela. É um dever. E lembra de tudo que nós conversamos até agora. É um gesto profético, é uma missão que você vai cumprir, tem um objetivo de levar a pessoa a uma melhoria de vida, tem um objetivo de ajudar a pessoa ao seu crescimento. E se você foi e deu certo, amém, você ganhou seu irmão. Se você foi e não deu certo, você pelo menos está retirando de si a culpa pelos erros que aquela pessoa cometeu. Então, primeiro passo, procure pessoalmente a pessoa. Seria até bom que esse pessoalmente fosse real e não só uma ligação, uma mensagem. Vá pessoalmente, conversa, procura a pessoa fisicamente, olhe nos olhos da pessoa e diga, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E eu estou aqui para dizer para você que você não pode fazer, que isso é errado, que Deus não gosta. Deus me mandou aqui. Você pode até usar essa expressão, eu estou aqui em nome de Deus, para te ajudar, para o seu crescimento.
Caso essa iniciativa não dê certo, você não deve ficar chateado, magoado, como muitas vezes nós ficamos. Nossa, eu saí da minha casa, eu fui até aquela pessoa, eu procurei a pessoa, eu me desgastei, eu me expus, eu quis ajudar, eu quis dar conselho, mas como diz Dona Maria, se o conselho fosse bom, ninguém dava, eu vendia, a pessoa não me ouviu. Aí você fica de mal da pessoa. Jesus diz, não, ainda não é hora disso. Se a pessoa não quis te ouvir, não desista. Afinal de contas, essa pessoa merece uma segunda chance. Como eu faço então? Diz a Bíblia, chame 2 ou 3 testemunhas. Outras pessoas que viram, que sabem do que aconteceu. Peça para que essas pessoas também conversem com aquela pessoa. Porque de repente aquela pessoa não quis te ouvir achando que você estava tentando influenciá-la. Mas se outras pessoas próximas a ela também disserem a mesma coisa, talvez aquela pessoa se convença. Isso acontece de vez em quando algumas pessoas não querem ouvir um, mas são capazes de ouvir outro. O que Jesus está tentando nos mostrar é que nós não podemos desistir de ajudar as pessoas. Quando uma pessoa não quer receber sua ajuda por achar que talvez você está sendo influenciado ou você está sendo tendencioso, você procure outra pessoa e peça, conversa com fulano para mim. Isso acontece muito dentro das famílias. Muitas vezes a mãe percebe um erro do filho e vai conversar com o filho não escuta. Mas esse filho tem um irmão, um irmão e esse irmão é muito querido. Então a mãe fala para o irmão, olha, conversa com seu irmão, conta para ele o que está acontecendo, pede ele para mudar. O filho não escuta a mãe, mas o irmão ele pode escutar. Essa é a estratégia que Jesus nos oferece, chamar 2 ou 3 pessoas. Perceba, é um número ainda limitado. Não é um caso de expor, não é um caso de trazer a público, de causar vergonha e constrangimento. Mas, na remota hipótese dessa pessoa não querer ainda se convencer de que errou, a palavra de Deus diz, aí sim você deve dizer a toda a igreja. Dizer a toda a igreja significa, você deve levar essa questão a público. E procurar a igreja significa, você deve colocar essa questão sob uma direção espiritual. Você não deve levar isso para a justiça, você deve levar para a igreja. Olha que bonito isso. O cristão, a cristã, não são pessoas que quando tem algum conflito vão parar na justiça. Eles vão parar na igreja. A igreja é o lugar onde a justiça de Deus se realiza. Então fica para você essa dica. Quando você tiver conflitos, quando você tiver atritos, e esses atritos estiverem assumindo proporções muito grandiosas, ao invés de sair querendo processar, fazer boletim de ocorrência, procure a ajuda na igreja. Procure o padre da igreja. Procure uma liderança da igreja, o coordenador de um grupo de oração, o coordenador de um grupo de jovens. Se você participa de alguma pastoral, procure o seu coordenador, conversa com essa pessoa, peça a essa pessoa alguma ajuda. É assim que os cristãos fazem, é assim que Jesus recomendou que nós façamos. Nada de ficar brigando, nada de ficar processando, nada de ficar expondo a pessoa ao ridículo diante de toda a sociedade, porque isso também é um gesto de amor. Ser cristão é também ajudar o outro a crescer e mesmo nos momentos de fraqueza, mesmo nos momentos de queda, nos momentos de erro, ter compaixão dos que erram. Aí você diz, mas padre, vamos supor que a pessoa não quis me ouvir, não ouviu as testemunhas que eu chamei, levei para a igreja, não resolveu, quiseram ir lá fazer uma oração para a pessoa não quis, o padre mandou chamar a pessoa para conversar, a pessoa não foi, continua errando, continua aprontando, continua fazendo tudo errado, e aí? Aí Jesus diz, a partir de então essa pessoa seja tratado como um publicano, como um gentio. O que significa tratar alguém como um publicano? Tratar alguém como um gentio. O publicano era o estrangeiro, o gentio era o estrangeiro, aquela pessoa que não fazia parte da religião judaica. O publicano é o pecador, aquele que só se preocupa com o dinheiro, só se preocupa com os bens materiais. Então Jesus está dizendo, se aquela pessoa não quer, infelizmente, você deve se afastar daquela pessoa.
Mas se afastar não no sentido de ficar de mal. Se afastar não no sentido de criar entre você e aquela pessoa uma distância de indiferença. Se afastar no sentido de não ficar mais intrometendo, não ficar mais invadindo, não ficar mais insistindo com aquela pessoa. Como deve ser a sua estratégia? Oração. Foi isso que Jesus disse no final do Evangelho de hoje. Tudo aquilo que 2 ou mais pessoas se reunirem para pedir em meu nome, eles alcançarão. Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha, quando você não conseguir de nenhuma maneira corrigir o seu irmão, quando todos os seus esforços forem frustrados, a única coisa que vai restar para você é a oração. Não desista de orar por essa pessoa. Possa até chamar amigos, familiares, possa levar para a igreja e pedir oração por essa pessoa, pela conversão dessa pessoa, pelo anjo da guarda dessa pessoa. Mas é fundamental que, se aquela pessoa não quis que ninguém o ajudasse, você respeite aquela pessoa e vai orando por ela. Porque, como o próprio Jesus diz, tudo aquilo que você pede com fé em oração, você recebe. Talvez conversando você não conseguiu, mas pela oração você possa quebrantar o coração dessa pessoa. Essa homilia que hoje nós fazemos, eu quero dedicar a você que tem filhos muito rebeldes em casa. Eu quero dedicar a você que tem um marido que volta e meia pisa na bola com você. Você que tem um irmão, você que tem um primo, um parente que está sempre te decepcionando, te ferindo, te machucando. Você que talvez já tomou até a decisão de se afastar dessas pessoas por achar que elas nem podem colaborar com sua vida. Hoje Jesus convida você a rever os seus conceitos e a perceber irmãos que praticam infrações e ofensas contra nós existem em todos os lugares. Não adianta você fugir das pessoas, porque isso não vai resolver. O importante é você aprender a ter a maturidade de que é preciso corrigir fraternalmente, conforme Jesus nos recomenda. Que o Senhor abençoe seus relacionamentos, que o Senhor abençoe essa semana que está se iniciando para você e que o Senhor dê para você essa tranquilidade. Se você fez a sua parte e a pessoa não quis mudar, pelo menos você cumpriu a sua missão, que foi indicada pela Bíblia, que foi recomendada por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.